programa Hashtag com Tudo. E agora, com vocês, direto dos estúdios LR, Professor Sérgio. Viver sem você não dá. Então volta que eu tô sentindo saudade. Me apaixonei por liberdade. Quando você passou por essa coisa, eu só te pedi, então volta que eu tô sentindo saudade. Me apaixonei por liberdade. Boa noite, Indaiatuba, boa noite, região, Brasil e mundo. Estamos de volta com mais um Hashtag Vem Com Tudo. E hoje com participantes aqui mais que especiais, galera. Mais que especiais. Quero já começar dando boa noite para o Serginho. Ó, o Serginho hoje é sempre privilegiado, porque eu não começo com ele não, hein? Boa noite, criançada! E por que eu tô conversando com ele? Porque ele apresentou um bom desempenho na escola. Não é, Verdade, verdade. Melhorou. Eu tirei melhorou. 2,5 na prova de matemática. Tava tirando 2, foi pra 2,5. Já melhorou. Valia 10, né, mãe? Fazer o quê? Bom, pessoal, estamos aqui com 2 convidados especiais. Show, hein? O Bruno e o Mauro. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos. Estou muito feliz de poder falar um pouquinho desse tema tão importante. Maravilha. Boa noite, Mauro. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Muito obrigado. A gente agradece sempre o convite. Vamos falar sobre bastante coisa. Isso. Pessoal, vocês estão vendo aqui que eles estão de verde. Por quê? Nós vamos falar de um assunto muito importante que veio à tona agora por conta, né, do Faustão. Né? Vocês já imaginam o que seja esse assunto, que é o Setembro Verde, tá? Daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para eles, para a gente começar esse bate-papo. Quem tiver dúvidas, quiser questionar alguma coisa, fique à vontade, tá? O pessoal tá ali nos bastidores, só anotando e depois vai passando para nós. E, por favor, divulguem aí para que mais pessoas possam assistir esse programa de hoje, que ele é mega importante, tá? Mega importante. Deixa eu agradecer aqui os nossos parceiros. Quero mandar um abraço aqui para o Marquinhos, Grupo Marquinhos, Autoescola, Despachante, Corretora de Seguros. Forte abraço, meu amigo. Café do Tenor, Kleber Volpato, que deixou um voucher aí da semana passada pra gente fazer o sorteio hoje, tá? Hoje vai ter sorteio aí do voucher lá do Café do Tenor. Gustavo, Transporte de Veículos Autoguincho, lá de Montemor. A dupla sertaneja Geraldo e Luiz, sertanejo raiz, cantando pra minha terra. Bill, serviços especializados, portaria, limpeza, alimentação. Poltronieri Jardinagem, o Orlando e o Emerson. O Emerson que está aqui hoje prestigiando a gente. Né? É o famoso costelinha. O famoso costelinha. Cuidado, quem falou vai derrubar a live hoje, pelo amor de Deus. Bill, serviços mais uma vez. Vamos lá. Eu quero passar a palavra aqui, vou começar com o Bruno, né? E nós vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre o Setembro Verde. Bruno, antes de começar a falar do Setembro Verde, quem é o Bruno? O que o Bruno faz no conhecido Instituto Gabriel? Isso aí. Meu nome é Bruno, né? Eu trabalho no Instituto Gabriel há 4 anos, mas eu sou voluntário do Instituto desde 2009. Então eu tenho uma trajetória longa no Instituto, né? Eu comecei como voluntário de ação, eu fazia trabalho de palhaço, eu ajudava as campanhas divertindo o pessoal, né? Eles chegavam ali às vezes para fazer o cadastro de doador de medula ou fazer a carteirinha do doador de órgãos, né? E eu ajudava, eu fazia essas intervenções de palhaço. Eu tinha uma ONG na cidade que chamava Gandaiá e sempre muito ligado na causa social, sempre foi o que me moveu, né? O Grupo Gandaiá, dentro de um dos projetos que o Grupo Gandaiá tinha, hoje ele não existe mais, né? Mas segue aí, a gente segue apoiando a palhaçaria. A gente tinha um projeto que chamava de palhaços na clínica de hemodiálise. Então eu, como palhaço, eu visitava uma clínica de hemodiálise. Aí que eu tive meu primeiro contato com as pessoas na fila, na lista de espera por um transplante. Isso, né? quando, mais ou menos? Isso foi em 2010, 2011, que eu comecei a entender um pouco do que se tratava, né, uma máquina de hemodiálise. Eu visitava essas pessoas, né, na hemodiálise, e uma dessas pessoas que eu visitava, ela teve uma piora muito significativa. Em uma semana ela estava super bem, brincando, né? Eu ia
de palhaço. Meu palhaço, ele tinha um kilt, né? Uma saia, e ela sempre tentava levantar minha saia, né? Era uma pessoa muito divertida, muito, né? Sempre tinha jogo. E chegou um momento, assim, de uma semana ela teve uma piora e ela veio a falecer. Então, foi muito rápido a piora dela, muito rápido. E eu falei, gente, não é possível, por que as pessoas não doam órgãos, né? Assim, na minha cabeça, não faz sentido, né? Eu acho que na cabeça de muita gente não faz sentido. Você vai morrer, você quer levar os órgãos com você, depois que você morre, pelo amor de Deus, você não precisa mais deles, né? Isso aí eu vou te fazer uma perguntinha sobre isso já dessa questão. Então você está há 14 anos no Instituto Gabriel. 14 anos, porque aí depois que eu vi que essa situação aconteceu, eu falei, eu preciso me envolver mais com essa causa. Foi uma coisa que mexeu lá dentro, sabe? Sim. E falei, não, eu preciso entender por que as pessoas não doam. Então hoje eu trabalho não só com a questão da doação de órgãos, mas com a cultura de doação no geral. Porque doar, se você for ver, tem estudos que dizem que pessoas que são mais generosas, elas são mais propensas para doação de órgãos também. Então uma pessoa que é voluntária é mais propensa para doar órgãos. Uma pessoa que doa dinheiro para caridade, ela é mais propensa para doar órgãos. Então tudo se trata de cultura de doação, tudo se trata de generosidade. E aí eu trouxe um pouco esse viés para o Instituto, que eu estou trabalhando lá há 4 anos. Eu tinha um outro trabalho, eu trabalhava em sistema, software, eu fazia implementação de software. Gosto dessa área de informática, mas assim, falei, não, minha pegada é o social. E aí eu fiz uma mudança de carreira e hoje eu trabalho na área social. Eu trabalho no Colégio Objetivo, eu dou aula lá de empreendedorismo social. Então eu foquei toda a minha carreira para a área social, assim, né? Não ganho o quanto que eu ganhava na época, mas assim, pode-se dizer que eu ganho metade, mas sou 2 vezes mais feliz, assim, é isso, né? aí. E eu acho que é isso que vale a pena, assim. Eu tô bem, né, conectado com o que eu quero fazer da minha vida, né? É isso que eu falo para os meus alunos. Você quer fazer alguma coisa que você se sinta bem? Você pode unir o útil ao agradável. Sim. De repente você vai ganhar um valor considerável, mas você está fazendo o que você gosta. Ou talvez você não vai ganhar tão bem, mas você está fazendo o que você gosta. Sim. Entendeu? Então, porque às vezes você ganha muito, mas você não está feliz naquilo que você faz. E esse muito não é o suficiente. Exato. Ele vai te deixar, né, o local que você trabalha ou a função que você exerce te deixa cada vez pior. Exato. Entendeu? Exato. Então, é buscar aquilo que tem familiaridade, né? E sem vergonha de recomeçar, eu acho, né? Isso. Eu trabalhei tanto tempo nessa área de informática e o voluntariado era uma coisa secundária que eu fazia, que eu gostava. E aí eu falei, não, eu vou recomeçar minha carreira, né? Então, se você for ver, eu estou trabalhando no setor social há 4 anos. Mas minha carreira é de 14, 15 anos aí na área de gestão, de implementação de software. Mas no social eu estou trabalhando há 4 anos. Então, assim, faz sentido, né? Mudança de carreira é sempre difícil, mas é bem mais prazeroso. Você está fazendo o que você gosta, o que você acredita, né? Isso e aí eu estou lá no Instituto Gabriel, conheci a Marinês e o Valdir nessa jornada de... Quando você fala doação de órgãos, eles são referência, né? A Marinês e o Valdir, o Instituto Gabriel. Então assim, você quer entender sobre doação de órgãos? Conversa com os dois. Porque o Instituto Gabriel, ele existe há mais de 20 anos. Eles estão na área desde que começaram os primeiros transplantes. Então assim, faz muito tempo que eles estão atuando. Então eles têm todo esse histórico de mudança de lei, o que aconteceu, o que funcionou, o que não funcionou, né? Então hoje o Instituto Gabriel é uma referência nacional para doação de órgãos. E eles estão aqui em Indaiatuba, né? Eles estão aqui, você pode tomar um café lá com eles, eles vão, né, explicar tudo, né? Com o Valdir não dá mais, porque o Valdir faleceu. Não dá para tomar café com ele agora, é só no Centro Espírita. A gente brinca, né? Quer bater um papo com ele. Mas a Marinês Mas deixou um legado, né? Deixou um baita de um legado, né? O pessoal brinca que eu matei o Valdir, porque eu fiquei o último ano da vida com ele. Então ele me passou muita coisa de terceiro setor. Ele, não, é isso, é aquilo outro. Então ele sempre, né, ele me ensinou bastante. Ele ensinou um ano e depois morreu. Aí o pessoal falou, pô, acho que você queria o lugar dele. Eu falei, pô, Game of Thrones, né? Você tá dando continuidade no trabalho dele, né? Não, e a gente fala, né, essas coincidências que não são coincidências, né? Porque que loucura. Eu fiz essa mudança de carreira, eu passei 1 ano com o Valdir, que é um dos caras mais especialistas em terceiro setor, né, nota fiscal paulista. Você vê que às vezes a gente até fala no presente dele, porque ele é muito presente dentro do Instituto ainda, né? E aí deu 1 ano desse treinamento e ele partiu. Não, mas é isso mesmo que eu percebi. Você fala como se ele estivesse aqui, né? Presente. E tá por conta das ações que ele deixou e do legado que ele deixou, né? Exatamente. Mauro. Quem é Mauro? Salve, boa noite. Boa Mauro, noite. nascido e criado, né, aqui em Indaiatuba. Família também de Indaiatuba. Como diz o outro, Indaiatubaiano. Indaiatubense, né? Isso aí. Indaiatubaiano, Indaiatubense. Aí eu iniciei minha história por aqui. A minha afinidade com o Instituto Gabriel,
ela se deu no momento que eu tive leucemia, nos meus 20 anos, né? Então, sem nem imaginar quem era o casal, o Valdir e Marinês, aí eu acabei conhecendo eles, né? E como se deu esse conhecimento junto a eles, né? Eu estava fazendo meu tratamento de leucemia pelo Boldrini, e tudo estava correndo bem, né? Estava precisando de doações de sangue, doações de plaquetas. Nesse meio tempo, sem ao menos, né, ter noção de quem era o instituto, de como funcionava, a minha família, em parceria com a FATEC também, né, que organizou o Trote Solidário, eles conseguiram promover uma campanha muito legal, assim, né, com números muito grandes de doadores de sangue no meu nome para o Hospital Boldrini. E aí depois, né, eu melhorando um pouquinho das químios, das radioterapias, aí eu passei a conhecer eles através do voluntariado, né, que a gente sempre teve também esse desejo, né, de ser voluntariado, sempre desde pequeno, né, a família sempre apoiando, Lar de Velhos a gente era voluntário, no CIASP, né, e em outras instituições na cidade, né. Aí eu conheci eles, sem ao menos saber quem eles eram, eles já estavam me ajudando, né, pela campanha de doação de sangue, e eu sempre brinco com a Marinês, né, a partir daquele momento foi amor à primeira vista pelo casal aí, a gente permaneceu juntos no trabalho voluntário e estou até hoje. Quanto tempo já? Eu tenho um pouco mais de 10 anos já que eu estou junto com o Instituto Gabriel. Tenho uns 12 anos mais ou menos. E aí a gente acabou se conhecendo, desenvolvendo projetos, campanhas, né? É bem curioso porque eu sempre falava assim, né? Áreas de profissional assim, que eu não gostaria que eu fosse trabalhar seria a área médica e a área jurídica, né? E justamente assim, o que eu atuo hoje é voltado para a área de direito, né? Defesa de direitos para as pessoas, né? Dentro da Secretaria de Saúde. E na área da saúde, né, fornecendo medicamentos, dietas, processos, né, judiciais, a gente faz todo esse trâmite aí junto com o professor Alex, né, a gente está sempre trocando bastante coisa. Então foi uma história de voluntariado, de conhecimento com eles a partir de um problema sério que eu tive, né, de tratamento no Boldrini. E a gente perdura aí até hoje, né, o trabalho magnífico e brilhante que o Bruno vem desenvolvendo junto com toda a equipe, a Marinês, o Valdir, que a gente fala... Parece realmente que ele está presente aqui com a gente, sentado aí, né? Muito bom. Parece que esteja. Eu acredito que sim, né? Isso aí. Por que não? Você tem algum recadinho, Alex? Boa noite aos convidados. É sempre muito bom receber pessoas do bem como eles, né? Sim. E eu tenho uma relação aí bacana, né? A gente acabou se reencontrando, né? E lá atrás, no passado... Foi meu aluno no centro esportivo, acredita? Opa! De atletismo, exatamente. E muito bom, né? Quando a gente se reencontrou, ele contou, né? Porque muito bom. Essa história é uma história muito forte, né? E os amigos e os familiares todos participaram aí, né? Foi muito, muito interessante mesmo. Muito bom vê-lo aí, viu? Bom, o pessoal tá aqui, ó. O Riquinho Venturini, uma boa noite a todos. A Adriana, do Pati. Boa noite, professor Sérgio, Luciano, Alex. O Instituto Gabriel é top. Eu sou doadora de medula e de órgãos. Doar é ato de amor, disse Luciano Martins. Ó. Mandou para você aí. Rosilene, a Rose, né? Lá do Conselho Tutelar. Logo temos eleição aí, viu, pessoal? Aí, dia 1º de outubro. Né? Informação importante aí para a gente estar futuramente conversando. Ó, boa noite, professor. Parabéns pelo programa. O trabalho de vocês é top. Equipe top. A Adriana já colocou a hashtag Vem Com Tudo, já está querendo participar do sorteio. Com certeza. E aqui é um conhecido dos meninos aí também, ó. O Valdirzinho, né? Tá mandando. Valdirzinho. Falou, opa, esses são feras. Recomendo assistirem. Olha lá. Assunto importante e interessante. Me manda mais, ó. Grandes amigos, Luciano Martins na técnica, meu amigo vereador, professor Sérgio, e meu colega de trabalho, Mauro Vitor Dias. O Maurinho, eu chamo sempre de Maurinho desde aquela época, né, Mauro? Tamo junto. E, ó, tem o Emerson aí, ó. O Emerson tá de olho aqui. Boa noite, galera. Mas esse é o Emerson Costelinha ou não? Não, eu acho que não. Esse é o Emerson Leôncio. Tá. O Emerson tá ouvindo aí. O Serginho já gosta dessa coisa. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Adriana, Valdirzinho. Muito obrigado pelo prestígio. O Emerson, todos que estão acompanhando. A Rose. Pessoal, dia 1º de outubro, esse ano tem eleição. Conselho Tutelar, é algo muito sério. A nossa amiga Rosa é candidata, a nossa amiga Adriana, a Soninha, o professor Marcão. Na frente das escolas, né, que serão sede das eleições, já tem o nome de cada candidato e a foto, entendeu? Então quem tiver na dúvida, no dia, nós vamos estar informando mais próximo, mas no dia você precisa levar um documento com foto e o seu título de eleitor. Se não tem o título impresso, leva o e-título no celular. Tá? Para você poder votar em qualquer
unidade escolar que vai receber a eleição. Nós vamos divulgar na semana que antecede a eleição as unidades escolares, tá bom? Aqui no programa. Mas quero fazer uma pergunta aqui para o Bruno e para o Mauro. Você falou do Instituto Gabriel, do Valdir, da Marlene. Da Marinês, desculpa. Qual é a função, o que o Instituto Gabriel faz? O coração do Instituto Gabriel é incentivar a doação de órgãos. Incentivar a doação de órgãos. É fazer campanhas, é fazer palestras, são ações de impacto. Né? A gente tem que ser criativo para fazer com que esse tema, que ele é tão escondido, né? Porque a gente fala de doação de órgãos, as pessoas falam morte. Né? E não, estão falando de vida. Então, se você falar de doação de órgãos para as pessoas, algumas se benzem, outras saem correndo. É isso que eu ia perguntar, ainda tem esse tabu? Tem. Muito da doação de órgãos, muito do problema de se falar sobre doação de órgãos é que é um tema que as pessoas pensam em morte, né? E estamos falando de vida, estamos falando de salvar vidas. Sim. Né? Então essa é a grande questão. Assim. Então todo o nosso trabalho é pensar formas criativas de comunicar para as pessoas para que mais pessoas se tornem doadoras, né? Paralelo a isso, tem uma parte de defesa de direitos, que era o que o Mauro estava falando. Então a gente tem que pensar que leis que a gente pode ajudar, que leis a gente pode fortalecer, né? O que é melhor para o sistema. Então, assim, sempre com base em muito estudo, em análise, né? A gente não pode, acho que essa questão do poder público, né? Quando você desenvolve uma política pública, ela tem que ser pensada, né? Então, a doação de órgãos não é diferente. Então, assim, que políticas públicas a gente pode ajudar a defender? E o Setembro Verde, né? Ele é uma campanha, é um movimento que existe há muito tempo, mais tempo que os outros laços, que Outubro Rosa, que Novembro Azul. E a ideia é justamente criar um grande movimento nacional pela doação de órgãos, né? Esse mês, então, é um mês que vocês trabalham muito divulgando sobre a importância da doação de órgãos. Exatamente. O Salão de Humor, que é um projeto que a gente tem, o Salão de Humor, que é um projeto que a gente cria, que a gente não, né? Os artistas mandam charges, cartoons pra gente, né? Então a premiação é feita no mês de setembro. Sim. A gente tem uma série de ações em setembro, entrevistas, palestras, a gente vai nas escolas, a gente faz adesivação, a gente estava colando adesivo nos carros agora, nesse último sábado, né? Então a gente faz diversas ações sistêmicas, sistemáticas, estratégicas, para que as pessoas comecem a ter uma outra visão da doação de órgãos. Então esse mês, ele é um mês bem... O que o Instituto Gabriel tem feito, né, é ser dentro de Indaiatuba, ele capitaneia esse projeto, ele capitaneia esse programa dentro de Indaiatuba, né? Sim. E agora a gente está com a parceria com a Prefeitura também. Então, assim, sempre falamos muito sobre esse tema sozinhos, né? E aí, esse ano, a gente conversou com a Adriana, da Secretaria de Saúde, né? Secretaria de Saúde, a gente conversou com a Graziella, e eles abraçaram com a gente, e isso potencializa, né? A gente está buscando, sempre estamos buscando parceiros, parcerias, porque o que vale, né, tanto poder público, poder privado, a gente tem que pensar no bem maior, né? E a doação de órgãos é um baita, está salvando muitas vidas. Um doador salva 8 vidas. Então, a gente tem que conscientizar as pessoas da cidade, a iniciativa privada, o poder público, da importância disso, né? Então, está sendo bem legal. Esse ano a gente teve muita parceria, foi muito gostoso, está sendo muito gostoso, assim. E uma grande expansão, né? Tá acontecendo algo bem legal. Assim. E deixa eu perguntar para vocês, com essa situação que aconteceu com o Faustão, né? Isso deu um boom na busca por informações sobre doação de órgãos, informações sobre o Instituto, aconteceu isso? Sim, aconteceu. Quando um tema ele ganha uma pauta tão grande quanto foi essa do Faustão, né? As pessoas buscam se informar, né? Sim. Cada um vai muito no seu influencer favorito. Hoje, infelizmente, né? Felizmente ou infelizmente, não sei. Antigamente você tinha aquele canal único de informação, né? Isso. Você vai buscar informação, você liga a TV, você vai buscar informação no site. Hoje, com as redes sociais, cada um cria seu grupo ali e ele fala com aquele grupo, né? Então a gente tentou, assim, parecia que a gente estava vivendo uma crise, assim, porque foi muita gente falando coisa legal e muita gente falando umas pataquadas que você fala, meu Deus, e agora, né? E a gente que eu ia perguntar, se nesse meio aí, como você falou, que acaba difundindo, surgem também as fake news. Sim. Bastante, viu? Bastante. É. Acho que o principal cenário é mais conivente uma pessoa ter credibilidade no que ela acredita de valor intrínseco dela, né? Do que às vezes buscar uma informação legítima, né? E assim, se baseando no Ministério da Saúde, se baseando no Instituto que tem 20 anos de história, entre outras fontes verdadeiras, né?
se a gente for parar para pensar e jogar num cenário, é razoável até a gente pensar, não, o Faustão estava lá, em 2 semanas conseguiu o coração, então acho que ele furou fila, acho que ele pagou alguém para ser prioridade. Isso que eu ia perguntar, porque surgiu muito assunto disso, sobre né? isso, né? E exatamente ao contrário, né? Porque quando a gente para pensar, como que uma pessoa entra na lista, né? E a gente não fala fila. Fila, a gente subentende-se uma fila de pão, né? Por exemplo, quem chegou primeiro vai receber primeiro, né? Mas não é Isso. assim que acontece. É uma lista de classificação. Tem exame de compatibilidade, né, chamado HLA, histocompatibilidade, é um dos fatores que propicia a pessoa estar mais avançada ou não em relação aos concorrentes dele. Questão também de proximidade ao centro transplantador. Isso eu acontece pesquisei bastante. também sobre isso. Pessoal, por exemplo, que está vivendo, sei lá, muito afastado, no meio do Acre, por exemplo, vai ter muito mais dificuldade de receber um coração de uma pessoa que já está morando aqui na cidade, né? E o SUS é tão interessante, olha só que legal, né? Que a pessoa que mora nessa cidade longe, né, no Acre, por exemplo, e ela precisa de um transplante de coração com urgência, é garantido pela nossa Constituição, pelo SUS, para que ela faça um tratamento fora de domicílio e aí sim venha a receber o seu órgão aqui na cidade de São Paulo, né? Que é um centro de referência de transplantes. Ou no Sul, né? Ou no Sul também. Ele tem... Os estados do Sul, eles são ótimos centros transplantadores também. O percentual de doador por milhão deles é bem alto. Sim. Então, Sul, Sudeste hoje são referências. Referências, com certeza. Inclusive o Sul, Sudeste, ele tem algumas taxas de doação que se equiparam com a Europa. Assim, nós aqui estamos... Beleza. Só que quando a gente faz a média, e a gente sabe que a gente tem um apagão Norte e Nordeste em diversos pontos, né, da saúde, então é garantido o TFD, o tratamento fora de domicílio. Você pode vir para cá, porque a gente sabe que a lista aqui ela tem mais agilidade, né? Eu tenho mais doadores, eu tenho um centro transplantador mais eficiente, né? Então isso é garantido pela... Eu cheguei a pesquisar e ver sobre essa situação, né? Porque o pessoal começou a falar, não, porque também Faustão tem dinheiro, foi lá, pagou, tá? Eu, gente, não tem nada disso, né? E aí eu vi que uma outra jovem também recebeu, entrou na lista há pouco tempo, mas é aquilo que você falou, né? Que é essa questão da compatibilidade, a proximidade da residência até um centro de transplante, né? Porque senão o órgão não consegue, né? Por exemplo, você vai transplantar uma pessoa, como você falou, mora no Acre. Até você transportar o órgão para lá, e lá tem um local para fazer esse transplante? É mais um outro ponto interessante. As equipes médicas de transplante de órgãos, elas estão situadas na região sul e sudeste, né, principalmente. Está expandindo na parte do Nordeste, na parte do Norte, Centro-Oeste também. Ceará está virando uma referência. Beleza. Mas, sobretudo, principalmente Sul e Sudeste ainda são centros de referência de transplante, né? A gente pontuou 2 casos aí, né? A proximidade em relação ao centro de transplante e a questão da compatibilidade, né? A gente tem que pensar ainda em tamanho do órgão, né? A gente tem um caso bem clássico aí com o nosso amigo Oswaldo, aqui da DVI, que ele recebeu um rim, pouco tempo depois ele precisou retirar porque o tamanho da válvula cardíaca dele era muito maior do que o órgão recebido, né? Oswaldo da DVI você conhece. Sim, Oswaldão. Oswaldão. É difícil achar um rim para aquele cara. Pegar um coração meu e colocar no Oswaldo, por exemplo, não vai dar certo, né? O porte físico é muito diferente, né? No mesmo caso do Faustão. Então a gente está falando de 3 pontos, ainda tem mais. Tem a tipagem sanguínea, tem que ver se isso está batendo também. Alguns tipos sanguíneos são mais bem achados, né, no Brasil em relação a outros. A gente pode citar aí também, além de todos esses dados aí técnicos, né, tem a avaliação técnica da equipe também, né? Então são vários fatores e muito bem numerados, né? E a urgência, eu acho que é um dos principais fatores, né? Quando você chega num ponto que às vezes a pessoa ela descobre que ela tem um problema de fígado, por exemplo. Ela começa a ficar com a mão amarelada, não tá muito bem. Aí ela vai lá, faz um exame, cadê o fígado dela? Não tem fígado. A hepatite já comeu e ela só sentiu agora. Ela precisa com urgência. Ou ela recebe esse fígado naquela semana, ou ela morre. Ela vai lá pra frente. Então é igual no hospital. Se você tá lá, pô, tô bem aqui, você vai ficar sentado na cadeirinha. Sim. Agora, se chegar alguém num nível de gravidade de urgência, é Passa óbvio frente. que passa. Então, o que ninguém está falando muito em relação ao Faustão era ou ele recebia ou ele morria. Isso. Então ele ganhou ele ganhou isso. Fora a questão do tipo sanguíneo dele, que ajudou. Fora a questão que a gente não sabe quanto tempo ele estava na lista, né?
Não foi uma coisa assim também... É pode que ser veio à tona agora, é né? que veio Mas à tona. Então teve várias situações, e outra, 30% dos transplantes de coração são feitos em menos de um mês. Então assim, 30%, um terço quase de todos os transplantes de coração é um mês. Por quê? Porque se você tá com problema de coração, amigão, se você não receber, Não tem tratamento alternativo, Não por tem. exemplo, como o rim que você vai para uma máquina de diálise, né? Sim. Ou um tipo de córnea que você está aguardando receber e você ainda assim consegue aguardar um pouco. Quando a gente fala de pulmão, quando a gente fala de coração, é quase que imediato, né, a necessidade de receber o órgão para continuar a ter a vida, né? A gente fala sempre em tratamento, então vai ser um tratamento que a pessoa vai levar pro resto da vida toda. e aí a gente entra nessa questão, mas fulano tá esperando há 6 anos. É óbvio que ele tá esperando 6 anos, porque o tempo todo tá entrando em urgência. sim, Então assim, o tempo todo tá tendo urgência, opa, urgência, urgência. E com essa quantidade de urgência, os transplantes que a gente consegue é para quem está em situação de urgência. E quem não está em urgência acaba esperando mais. Então isso é outra coisa assim que é difícil entrar na mente das pessoas, né? Se tivéssemos mais doadores, não teria tanta espera, entendeu? Mas como a gente tem poucos doadores, os órgãos vão para quem está em urgência. Sempre. E isso é há 20 anos, não é agora. não é de agora. Não, né? então por isso quem está há 6, 7 anos... Aí o que acontece? Essa pessoa que está há 6, 7 anos, uma hora ela entra em urgência. Sim, E aí é onde ela vai... Então hoje o critério, se você for ver a lista de transplante, ela é baseada puramente em urgência. Então urgência, urgência, urgência. Se a gente tivesse mais demanda, mais pessoas doando, aí ninguém precisaria estar brigando com o Faustão agora, porque, ai meu Deus... Vamos pensar em ser doador, vamos pensar em generosidade, ao invés da gente... E aí, essa chave que foi muito difícil, assim. E óbvio, a gente entende, né? O cara que fala que o Faustão pulou, o tempo todo ele vê favorecimento em outras situações, né? Então ele imagina que você tem um sistema de saúde que às vezes ele é muito bairrista. Você fica... As pessoas têm medo, elas falam, elas ficam assim meio... né, pesarosas, e a gente sabe que o Brasil tem uma cultura, mas o Sistema Nacional de Transplante, ele é muito transparente para os sério médicos. também, né? E sério. sério. Então, por exemplo, qualquer médico tem um acesso que fala assim, opa, o Mauro, por que o Mauro... Ué, meu Mauro tá bem. Então, imagina, se eu sou um médico cuidando de você e tem um médico cuidando do Mauro, você tá preocupado com... Eu sou seu médico, eu tô preocupado com você. E aí vem uma... Mas quem que... Então, assim, é muito... Você não consegue estar carteirada, porque são vários olhos, são várias pessoas olhando pelo sistema, pela lista, entendeu? Entendi. Então, E deixa eu perguntar uma muito coisa. transparente. O Setembro Verde, né? Vocês tentam divulgar mais essa questão da doação de órgãos, e nesses últimos 20 anos, aumentou consideravelmente o número de doadores, ou a luta ainda precisa continuar para aumentar mais? É estável. A gente fala que a gente tem uma média, é igual a doação de sangue. Doação de sangue é um X% da população que doa há 20 anos. Então não é uma coisa assim que a gente tem um aumento, não. O que nós temos são picos. Então, por exemplo, aconteceu esse lance do Faustão, foi um pico. As pessoas se interessadas, bateu no transplante de doação. Então, assim, foi mais positiva a notícia do Faustão, no caso da doação, porque as pessoas falaram, não, eu sou doador. Então, foi positivo. Então, a gente tem picos. Mas depois de um tempo, esse tema vai escolhendo. Novela da Carolina Dickmann, cortando o cabelo, né? Quem é mais velho lembra lá, doação de pico. Aí daqui a pouco cai. Então, assim, não existe uma constância desse tema. Isso é uma coisa que a gente discute muito na mídia, né? A gente tem, por exemplo, né, você tem alguns assuntos que eles são sempre martelados na mídia, que as pessoas trabalham, mas assim, a doação de órgãos, ela tem pico. Então acontece alguma coisa, o Gugu, né, que a gente estava vindo no carro, o Mauro estava comentando, né, nossa, o Gugu foi um doador de órgãos lá nos Estados Unidos, salvou 25 vidas, né? Nossa. Lá eles têm uma tecnologia um pouco mais avançada, né, em relação a aproveitar mais os órgãos da pessoa em relação ao Brasil. Aqui a média a gente consegue salvar até 8 vidas. Lá nos Estados Unidos conseguiram salvar 25 vidas devido ao desejo do Gugu em ser doador de órgãos, e a família, claro, sempre respeitando a decisão do doador. Aí que tá, nessa situação, a pessoa, ela já é maior, tudo, ela decide, qual é o procedimento para ela decidir e falar assim, não, eu quero ser doador, o que ela precisa fazer? Hoje ela tem que avisar a família. Só avisar a família? Ela tem que avisar a família. Se você é casado, avisa o marido, a esposa,
Se você tem, né, se você não é casado, avisa seus pais. É sempre importante avisar a família. A gente fala, conversa com todo mundo, Certo. mas na prática tem muito peso a palavra da esposa, a palavra dos pais, né? Tá. Então é avisar a família. Existem outros modelos que estão sendo propostos hoje, que é do doador presumido. Todo mundo é doador. Isso que eu ia te perguntar. É. Isso aí já veio também à tona. O que é essa questão do doador presumido? Então, o doador presumido foi uma coisa que já aconteceu no Brasil, que todo mundo é doador até que se fale o contrário. Só que isso é um problema. Por quê? Porque quando você fala do doador presumido, todo mundo é doador. Né? As pessoas, isso pode gerar uma corrida, e gerou no passado, das pessoas correndo para falarem que não eram doadoras. Então você vê um movimento muito mais massificado das pessoas, tipo, corre lá para avisar que você não é doador. Isso, contrário, né? A gente acredita no contrário, que é eu me declarar doador ter peso. Sim. E aí eu tenho números melhores, é mais difícil, mas no longo prazo é mais sustentável, né? Porque, imagina, eu estou numa campanha aqui, estamos conversando, você fala aqui comigo, não, eu quero ser doador. Eu sou cadastrado do Ministério da Saúde e eu posso fazer seu cadastro de doador. Vamos fazer comigo? Vamos. Eu cadastro você. É positivo e não negativo. Sim. Né? Então, você vai ter mais campanhas declare-se doador. Né? Então, a gente acredita mais no doador Consciente, né? Declarado, exatamente. Consciente. Porque senão ele vai lá para falar, não, eu não quero ser doador. Aí você tem um movimento reverso Isso, da corrida das pessoas pelo não. E, na verdade, o doador declarado é a corrida das pessoas no sim. Então, isso é o que o Instituto Gabriel... E assim, por que a gente fala isso? Baseado por quê? Doador presumido já foi tentado, já tentamos no país. Sim. Então, não funcionou. Já viveram essa Já experiência. vivemos. O avisar a família, ele hoje, ele tem muita dificuldade, por exemplo, não é um papo que as pessoas têm, que elas conversam, e também não é muito claro se eu vou ter esse doador de órgãos na ponta ou não. Porque o que vai valer é a palavra da família. Agora, se eu tenho doador declarado, eu consigo medir. Eu falo, quantos por cento da população se declararam doador? 10? 20? 30? E aí eu consigo ter políticas públicas mais claras. Agora, se eu for pelo lado não doador, volta o que a gente já tentou fazer no passado e que não funcionou. Então, assim, acho que precisava ser um pouco estudado, que as pessoas analisassem um pouco mais. Nós, no Instituto, acreditamos no doador declarado, né? E é muito perigoso dar carteirada numa política pública muito grande sem estudo, sabe? Sim. Eu acho que isso pode ser muito perigoso, assim. E, no momento, avisar a família tem seus pontos positivos, tem negativos, mas, geralmente, uma família... É muito difícil uma família, um círculo familiar, ser ou um a favor ou um contra. Geralmente, todo mundo aqui é a favor, todo mundo aqui é contra. Né? Tem os casos, né? Que é assim, o marido é a favor, a esposa é contra. Você fala, eita, nós... E vice-versa, né? Tem a questão religiosa, pesa nisso Bem também. pontuado, né? A gente ia falar sobre isso, né? Muitas vezes a gente acredita que a religião ela seja um impeditivo pra gente, né? E trabalha-se dessa forma como se fosse uma muleta, realmente, né? Porque nenhuma religião no mundo hoje é contra a doação de órgãos. Muito pelo contrário. Ou ela deixa a critério do próprio fiel fazer a escolha dele, né? Ou ainda ela incentiva, né, colaborando de uma forma generosa, né, uma forma de amor. Você doar, você deixar um órgão seu após o seu falecimento, para que outra pessoa tenha qualidade de vida, para que outra pessoa continue a vida dela, é um ato de extremo amor, de extrema caridade em relação ao próximo. Né? É fantástico isso, fantástico. Né? A única religião que traz uma pequena relevância aí são os testemunhos de Jeová, mas eles não aceitam a transfusão de sangue, mas não a questão da doação de órgãos. Doação de órgãos, nenhuma religião é contra. Então, a gente tem que também trabalhar em cima dessa informação para não gerar desinformação, né, nas pessoas. Entendi. Então, na questão do testemunho de Jeová, a transfusão de sangue, não. Quando ela vai receber um órgão, aí o que acontece, né? A Marina estava contando, sempre com autorização, né? Ela retira o sangue dela próprio, para que depois, no momento de receber o órgão, ela mesma possa transfundir o sangue dela própria. Então eles só não são a favor da transfusão de sangue, mas a doação de órgãos, transplante de órgãos. Ok, legal, essa informação já não tinha. E tem nota técnica disso, né? Os médicos estão cientes disso, então isso acontece. Tem muito testemunho de Jeová, já tem esses bancos próprios de sangue que ele mantém para poder, né, numa situação de emergência, né? Que aí é o que eles acreditam, né? Mas o Ministério, mas
os conselhos, né, e os médicos, eles estão cientes disso, assim. Mas eles não são com doação de órgãos. A questão deles é com a doação de sangue. Uhum. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que é essa questão de Indaiatuba ser a capital, né, da doação de órgãos aí? A gente tem um grande potencial aqui na cidade, né? Eu vejo Indaiatuba, ela é referência em diversas coisas, né? Sim. Então você fala assim, Indaiatuba é a capital, né? Ela tem altos índices, né, de PIB, ela tem altos índices de educação, e ela é referência de inovação, e ela é primeiro lugar em muitas coisas. Sim. Né? Então, tudo que o poder público, o poder privado, a sociedade civil definem que eles querem chegar, eles chegam. A gente tem muito claro isso, assim. Então, por que não capital da doação de órgãos? Não é a gente não teria que... Se a gente tivesse uma doação de órgãos por mês, a gente já iria para um nível muito alto, né? Então, o que a gente precisa é uma doação de órgão, né? É uma notificação para a OPO vir fazer uma coleta. Então, não é algo impossível. Indaiatuba já teve 12 doações por ano, né? Então, é bem possível, Mas aí é o que vem, a gente fala muito, né? O que vem primeiro, o ciclista ou a ciclovia, né? Então, vamos preparar primeiro esse ambiente, vamos criar campanhas, vamos fazer adesivaços, vamos levar esse tema para discutir nos cafés, nos lugares, né? Vamos criar uma identidade visual para que as pessoas... Fazendo, né? Que é o que a gente está fazendo. Então, assim, a gente está pavimentando, porque quando quando a sociedade ela é favorável, dificilmente o governo, a prefeitura não vai olhar e vai falar, opa, peraí, se todo mundo dessa cidade é a favor de doação de órgãos, por que a gente não está fazendo? Então, agora há pouco, antes de vir para cá, vocês estavam onde? A gente estava na FATEC? Na FATEC. Na FATEC, né? Vocês estavam lá fazendo um trabalho referente a essa questão, né? Sim, a gente estava dando uma palestra lá com o Alex você tem alguma informação aí, Alex? Para passar? Tem uma programação grande deles aqui, né? E, inclusive a campanha chama Doe Órgãos, Doe Amor, né? Dia 27/9 é o Dia Nacional da Doação de Órgãos, por isso esse mês é tão escolhido para isso, né? Para essa campanha. E aí, assim, como eles comentaram, né? Já tem aí a parceria junto com a prefeitura e várias ações estão acontecendo. Começaram no dia 1/9 já, tá? A gente já está aí hoje 12, né? 12, Então hoje, olha, teve essa palestra lá na FATEC, amanhã tem palestra na FIEC às 9h30, 13/9, palestra na Anguera às 19h, 14/9, palestra na FIEC de novo, 1h30 da tarde. Se tiver alguma coisa fora, vocês me corrigem aí, meninos. Não, tá certinho. 15/9, show de rock no Jaraguá e doação em alto volume às 19 horas. Quer dizer, estamos junto lá. 18/9, palestra na Escola IAGES às 16 horas. 21/9, palestra na Unimax às 20 horas e 30 minutos. 22/9, live, ó, bacana, hein? Quem que tá... mas eu quero saber mais, ó. Live no Instagram do Instituto Gabriel às 19 horas. Guarda aí, gente, ó. 22/9 tem live. Mais informações, hein? 26/9 tem uma homenagem aos transplantados e familiares doadores da Câmara, aqui na nossa Câmara 19, né? E, que mais? Aí 27/9 tem outra live de premiação do Salão do Humor, muito legal, o Bruno estava comentando, né? Vai ser no YouTube às 19h. 29/9, palestra do Grupo de Trabalho de Atenção Básica da Secretaria de Saúde às 13h. E 30/9, uma ação de conscientização que vai ser no Polo Shopping das 12 às 18h. Isso tudo você vai encontrar no site da Prefeitura e também na página do Instituto Gabriel. Muito bom. Isso aí, tem um post fixado lá, agenda, tá toda a agenda lá, é isso mesmo. Teve o adesivaço, né? Vocês conseguiram adesivar em vários carros, né? Carros. Se a pessoa de repente quiser ainda adesivar o carro, tem como? Tem, a gente tem alguns adesivos. Na verdade, assim, o adesivo foi uma surpresa grata pra gente, assim, porque muita gente tá vindo atrás. Até a camiseta, né, do Maurão tá usando aí da campanha, o pessoal tá querendo comprar o adesivo, tá querendo comprar a camiseta. É isso que eu ia falar pra vocês, se tinha como comprar, porque a camiseta é linda. Então. Verdão? É o Verdão. Palmeiras, né? Os palmeirenses adoraram fazer uma campanha com o Palmeiras, tentar conversar lá. Mas tem como adesivar, tem, então? Ainda tem, a gente tem alguns adesivos, se quiser, manda uma mensagem no direct do Instagram, instituto.gabriel, e aí a gente passa os horários, né? Porque como a gente está em atuação, a gente não está ficando muito na sede. Então a gente tem que organizar, ou a pessoa pode ir até a sede, e a gente está pensando também em começar a enviar isso por correio.
Vamos fazer uma mala direta aí com os Correios, né? É que não estava no orçamento, porque a gente tem um orçamento, né? Como toda organização social, a gente tem um orçamento ali, né? Que cumprir. Então isso estouraria um pouco, mas como as pessoas têm se sensibilizado para adquirir, aí talvez pelo menos pagar os custos ali do envio já ajuda bastante a gente. A gente vai pensar num formato. Isso, não sei se vocês têm, mas aqui a sugestão nossa, né? Sei lá, o pessoal hoje faz muito brinde, né? Caneca, eu acho que uma coisa que também traz visibilidade retorno, também, uma né? A visibilidade e um camiseta, retorno né? para o Instituto. Sim. A sede é onde? A gente fica na Rua dos Andradas, é uma sede administrativa, né? Sim. A gente está sempre aberto para tomar um cafezinho, a gente brinca só dá uma avisada antes para a gente poder, né, se organizar. Mas qualquer um quiser conhecer o Instituto, quiser visitar lá, né? Quer ir aí pegar o adesivo, a gente gosta de receber as pessoas. Muitas vezes a gente recebe muito, apesar de nosso trabalho ser focado na informação, a gente recebe muita gente que está chegando na lista. Então as pessoas ligam, assim, por mais que o médico passe certinho, muita gente quer saber um pouco mais, quer conhecer um pouco, então acaba, sempre, todo mês a gente recebe, né, visita, principalmente de pessoas que estão chegando. Então a gente faz esse trabalho de acalmar um pouco o coração da pessoa, né? Sim. Acredito que na hora que a pessoa recebe uma notícia dessa, ela deve, né, entrar meio que em desespero, não é? Exatamente. É bem triste, né, assim, em muitos casos, né? A pessoa tem que estar fortalecida, é legal ter o amparo da família, dos familiares, né, tudo mais. E você receber uma notícia dessa com um suporte, Sim. com uma equipe multidisciplinar, que é o que acontece aqui na cidade, né? Já faz toda a diferença, né? Sempre que chega uma pessoa nova, a gente já tenta apoiar a nossa rede lá, o professor Alex, tal pessoa na área da saúde, vamos direcionar, encaminhar para tal setor, medicamento, como é que funciona, né? Então a gente dá também, né, essa ajuda também para as pessoas, mas lembrando que principalmente o core, né, do Instituto é voltado à parte de conscientização, então bastante campanhas, promoção de saúde e cidadania, né, tudo voltado a esse tema. E aquilo, a sede é aqui, mas vocês atuam no Brasil todo? O Salão de Humor, por exemplo, a gente recebe obras do Brasil todo. A beleza. gente tem obra de diversos artistas, a gente já teve... Se a gente for somar, o primeiro salão deu... a gente tem mais de 400 obras em acervo já. Que maravilha. E aí vai ter mais 200 agora, então a gente recebe muitas obras sobre esse tema. Ano que vem a gente quer levar isso para as escolas, então fazer com que seja uma competição na cidade dos alunos. Então, Secretaria de Educação, a gente vai conversar aí com vocês daqui a pouco. Para as escolas municipais ou estaduais? E como a gente está focando em capital nacional, a gente quer fazer um projeto focado na cidade. As obras a gente vai continuar recebendo do país todo, mas a gente quer fazer um trabalho com as crianças também, delas fazerem as obras. A gente ainda não sabe muito bem como isso vai funcionar, porque a gente não quer que a criança suba a obra, né? Para ela vai ser um pouco mais difícil acessar a internet, subir, mas se a gente receber 200, 300 obras, vai ter um trabalho de digitalização. Então, assim, vai ser legal, a gente vai dar um jeito, assim. Mas a gente quer que as crianças também façam suas produções, né? A gente recebeu no ano passado obras assim de meninos de 12, 13 anos. Só que aí a gente teve uma questão, porque o nosso regulamento aceitava, né? Mas é bem complexo, porque se você quer pagar uma criança de 12 anos, tem que ser responsável, entendeu? Sim. Então a gente falou, vamos focar esse ano de novo nos maiores de 18 e ano que vem a gente faz um salãozinho. Até porque para criança competir com um artista que tem 20 anos é complicado. Né? Aí você faz uma competição mirim. É igual o Salão Nacional de Humor de Piracicaba, né? Internacional de Piracicaba, eles têm uma categoria específica para criança. E aí não é tanto prêmio financeiro, são brindes, são coisas mais, né? Que a gente pode providenciar, caixa de lápis. Caixa de lápis, uma camiseta. Né? Porque essa camiseta aí é linda, eu não vejo mais. Tem alguma coisinha aí, Alex? O pessoal tá ligadinho aí, né? A Cláudia Roque tá mandando boa noite, o Gilberto Roque também, né? Os atletas. Atletas Master de Indaiatuba. Alô, Bernardinetti mandando uma boa noite pro pessoal. Linda Gomes, boa noite, professor Sérgio, a todos. Assunto importante. O Valdirzinho coloca aqui, só sabe avaliar a importância de doação de órgãos quem um dia precisou para salvar a vida de alguém querido. Com certeza, meu amigo. A Fúvia Fosco, informações importantes sobre a doação de órgãos, parabéns a todos. Eu vou pedir a permissão aí para os meninos para fazer um comentário e é lógico que eles têm aí total liberdade para corrigir, né? O que a gente percebe um pouco é que
É lógico que dada a sua devida importância, né, não é a mesma, mas tem as suas, se encontram. Você percebe que lá fora é a mesma coisa do voluntariado, né? Existe uma cultura diferente da nossa, que é a que está caminhando, né? Quando fala-se de doação também, parece que anda muito ali isso, né? Existe essa dúvida, uma coisa, né, nebulosa ainda, né, para alguns, né? Outros não, outros já entendem que, como vocês bem falaram, né, que é fazer o bem, é um ato de amor, né? Você não vai estar mais aqui, mas você deixa que outros tenham qualidade de vida e saúde, né? Sim. Mas a gente percebe que existe ainda isso, né, nessas questões do voluntariado, do doador, né? Era isso. Exatamente. Está extremamente conectado generosidade, voluntariado, doação financeira com doação de órgãos, né? O Brasil é um país que está gatinhando. Se você for olhar na América Latina, minha pós-graduação foi em cultura de doação. Sim. Eu estudei não só cultura de doação de órgãos, como tudo que gera uma doação, né? O Brasil, da América Latina, ele é o 10º país, isso em 2019, ele era o 10º país mais doador. Que para você medir mais doador, você mede doação de dinheiro, voluntariado e ajudar estranhos. Então, assim, o brasileiro, ele até que ajuda estranhos. 43% dos brasileiros ajudaram um estranho. Mas, assim, voluntariado, 10% da população faz algum tipo de voluntariado. Doação financeira, 8% da população, 8 ou 10% da população faz uma doação financeira. E as doações recorrentes, né? Não estou falando, assim, de 200, 300, 500 reais, mas estou falando daquela doaçãozinha de 20 reais por mês para alguma causa, que seja uma causa animal. Isso não está no orçamento do brasileiro. Mas eu não tenho dinheiro. Assim, cara, 20 reais do orçamento é uma cervejinha, né? 10 reais do orçamento é uma cervejinha. Dá para você fazer uma contribuição mensal para alguma causa que você acredita. E isso gera energia para criar uma mudança, né? Não, e você fez um levantamento aí, 10º da América Latina, né? Da América Latina. Você pegar mundo, então 150, nós estamos... eu não lembro o número exato agora, mas era 130. Olha a gente aí. tem assim, nós somos um dos piores países na questão da generosidade, cultura de Então doação. tem muito a se fazer ainda. Isso dá para olhar o copo meio vazio, meio cheio. Assim. A gente tem muito espaço para trilhar, né? E isso reflete, infelizmente, na doação de órgãos, né? Sim. Essa cultura aí que a gente percebe, a gente vê o povo brasileiro bastante solidário em causas de desastres, né? Causas animais pontuais, a doação de sangue, exatamente, também, né? Mas a manutenção e ter essa cultura de doação, ela ainda precisa ser semeada, né? E mais aceita pelos brasileiros. Não é aquela constante como ele falou, né? É algo esporádico. Né? E o Mauro falou um negócio importante agora. A gente tem uma resposta de emergência muito boa. Sim. Mas o brasileiro, ele vive a poder da emergência. Ele não pensa... Isso é no poder público, isso é no dia a dia. A gente vive a emergência. Então, agora teve um ciclone lá. Ninguém preveniu isso. Ninguém pensou uma política pública para isso. Aconteceu. Aí agora tá todo mundo correndo para lá. Aí daqui a pouco a gente esquece. Aí daqui a pouco vai lá, desaba o negócio lá no Rio de Janeiro. Aí vai todo mundo. Então, o brasileiro, ele responde à emergência rápido, mas ele não tem um pensamento de longo prazo. Então, assim, ele não faz uma doação recorrente, um voluntariado. Sim. Ele responde rápido à emergência. Mas, de maneira geral, a gente precisava pensar um pouco mais, né? Isso em todas as esferas, público, privado. Diz aí, Alex. Temos pergunta, ó. Antes disso, ó, a Luciana Miguel disse que ela é doadora. A Drica Jimenez, ó, informações super importantes. Aí é a Drica que pergunta, lá do pátio. Como faço para saber se meus dados estão atualizados como doador? Lembrando da doação de órgãos, ela é avisar a família, então não existe um cadastro para isso ainda. A gente quer muito que isso aconteça, mas não existe. E agora, para você atualizar seu cadastro, imagino que seja de doadora de medula, aí doação de medula você tem um cadastro, e aí você entra no site do Redome. Se você entrar no site da Gabriel, lá tem um campozinho, você vai em conteúdo, doação de medula, tem um link lá para você, né? Mas é só entrar no site de Redome, no site do Redome, redome.org, não lembro, mas assim, põe no Google Redome, entra no Redome e tá lá, atualizar seus dados. Aí você atualiza por lá. E hoje tem um aplicativo também, o Redome também. Redome, para quem não sabe, é o registro de doadores de medula. Então todo mundo que quer ser doador de medula se registra por lá. Sim. Né? Você vai no hemocentro, tira 10 ml de sangue e pode se cadastrar como doador de medula. E é importante atualizar os dados. Isso que ela falou é importante. Aí você pode atualizar sempre, fiz uma mudança, mudei de telefone, entra lá no Redome e atualiza seus dados. Muitas vezes acontece algo muito triste. A pessoa precisa da medula, ela sabe que existe alguém, só que eu não consigo entrar em contato com essa pessoa, porque o celular trocou,
porque o e-mail não existe mais, aí você tenta alcançar... O pessoal do Redome faz um trabalho maravilhoso, assim, eles vão atrás, às vezes entram em Facebook, Instagram, eles tentam achar... Porque é como se fosse um doador de medula, é um ticket premiado. Sim. Então imagina você saber que existe um ticket premiado, E você não sabe onde e você está não esse sabe onde ticket. está esse hard ticket, aí começa uma correria danada, né? Pode chegar em alguns casos até de 1 para 1 milhão, né? Então você vê a importância aí. Compatibilidade genética para doação de medula ela é bem complexa. E o Brasil é um povo bem miscigenado, então cada um é cada um. É muito difícil você... Né, você vê, por exemplo, assim, os chineses, né, o material genético deles é muito similar. Sim. Agora, no Brasil, se você entrar na fila, né, de medula, é bem complexo. Você tem que... Então, por isso, importante, né, o lembrete, atualiza os dados no Redome. Quer ser doador de medula, sempre mantém os dados atualizados. Isso é bem importante. Anota o site aí, pessoal, redome.inca.gov.br, redome.inca.gov.br. E se não anotou o site, lá Não. no Instituto Gabriel, Gabriel.org.br, conteúdos, doação de medula, você vai achar toda a informação. Você tem o nosso site, gabriel.org.br, foi feita uma curadoria por médicos, por especialistas da área, né? Então todo o conteúdo que está lá é bem atualizado e ele é bem citado em outros materiais, né? A pessoa vai fazer uma publicação, um artigo, ela usa nosso site como referência, né? Sim. Então tem bastante material lá. Nessa página de conteúdos tem bastante informação e a gente está sempre atualizando. Muito bom. Eu vou falar por conta da informação que o Bruno falou, né? Porque a gente não gosta muito de ficar comentando, mas o fato eu acho que é importante. Ele falou da dificuldade, né? Como que é demorado, né? Como o Mauro falou, é um bilhete premiado, né? Sim. Eu tenho 46 anos, eu sou doador desde os 18, né, para o Redome. E até hoje eu não fui convidado para fazer. Então, quer dizer, eles estão lá, como vocês comentaram, né? É uma situação muito... É um bilhete premiado mesmo. Olha quanto tempo. Eu faço ali o meu recadastramento, tudo, tenho a carteirinha e tal. Mas tá lá. Um dia, se alguém precisar... Se tiver essa compatibilidade, na verdade, né? Mas olha como que é. Olha quanto por isso tempo. que precisa ter um maior número de doadores, Sim. porque de repente você encontra ali o Aquele bilhete que está premiado, né? precisando. Cadastrados, exatamente. Você vai ter uma chance muito maior, assim, de você precisar receber uma medula óssea do que você acabar doando também. Mesma coisa doação de Doação órgãos. de órgãos também é a mesma coisa. A chance de você precisar de uma doação é muito maior. Chega a 100 vezes mais. Então, assim, é muito mais fácil você precisar do que você virar um doador. Você vê que é algo que o pessoal tem um... Às vezes, você falou, né? Às vezes vai falar de doação de órgãos, a pessoa já pensa em morte, né? Ela pensa, né? Então fica com receio de falar, né? Fica esse tabu, né? E que essa sugestão sua, né? Essa ideia, que vocês falaram de levar isso para as escolas, isso é fantástico. Isso é fantástico. Tem uma lei que está tramitando no Congresso, que é a Lei Tatiane. Sim. Ela busca justamente tornar isso uma matéria obrigatória nas escolas. Ótimo. Né? Que isso seja falado de uma maneira transversal. A gente estava indo pelo caminho de ciências, mas a abordagem, né? Ela é multidisciplinar. Ela é Né? multidisciplinar. Inclusive hoje já tem material gratuito, né? doiórgão.com. E aí eles disponibilizam já muito material para ser implementado para as escolas, né? Tanto no ensino privado quanto no ensino público. E aí, se realmente se efetivar essa lei, vai ser um puxa de um avanço, né? Que a gente vai estar pegando justamente a parte da formação das crianças, né? E levar esse tema de suma importância aí para dar continuidade na expansão do conhecimento das pessoas. A gente forma pessoas para falar sobre doação de órgãos no Instituto. A gente tem o Embaixador da Chama, são Sim. 12 semanas, a pessoa faz uma capacitação, a gente dá uma atenção especial. E nessa formação a gente recebe muitos professores assim, que querem se formar, entender um pouco mais para poder levar isso na sala de aula. Isso é bem legal. Fantástico esse projeto. O Embaixador a gente forma, de 3 em 3 meses a gente forma 30 pessoas. 30, É bem legal a 40 turma dos pessoas. embaixadores, porque aí você realmente pega um pessoal que está lá na ponta, do Nordeste, do Norte, do Sul do país, e todo mundo conversa, né? Fala a mesma linguagem, né? Sim, Dentro sim. desse projeto. Né? E aí a gente está capacitando essas pessoas para fazerem o que o Instituto Gabriel faz. Porque assim, a gente tem muita dificuldade. Se for ficar só na nossa mão do Instituto, a gente vai demorar milênios para mudar, né? Então a gente precisa formar gente para criar suas iniciativas. Então, e cada um vai ter o seu viés. Então, por exemplo, tem um grupo de professores, né, que vocês estão mais na área de educação, eu tenho um grupo de professores
que estão desenvolvendo material para ser utilizado nas escolas. Então eles criaram, essa é a pegada deles e está sendo super legal. É uma coisa, eu tenho um grupo de atletas transplantados. O professor Alex aí que gosta da parte dos esportes, né? Então, você já tem uma liga de Tem uma atletas. liga de atletas transplantados, que eles competem, eles fazem competições entre eles. Então, assim, é uma competição mundial, né? E você tem competições nacionais de atletas transplantados. Então, é um grupo de pessoas focado nisso. Então, cada um vai meio que... Tem quem faz os atendimentos. Então, muitas vezes, pós-transplante é muito complexo. As pessoas que são transplantadas... Imagina você viver com o sentimento de rejeição, né? Eu preciso de um órgão e as pessoas não estão doando. A pessoa se sente rejeitada, na real. Assim, ela fala assim, poxa vida, né? Porque quando uma pessoa diz não para doação de órgãos, ela não está dizendo não para a Lista, está dizendo não para o Mauro, está dizendo não para o professor, está dizendo não para a Laura, para o Pedro, para o José. Sim. É mais do que um estádio do Pacaembu lotado, né? Que a gente está aguardando aí. Então quando você fala não... Não assusta, não. É o Serginho que ele começa a chorar porque o programa está chegando ao fim. Ah, então ele chora porque ele já entra em desespero. É o alarme. Né? Isso. Mas é assim, quando uma pessoa diz não para doação de órgãos, ela está dizendo não para uma pessoa. Então, esses transplantados, eles sofrem muito. E aí, tem grupos de transplantados que dão apoio psicológico para as pessoas transplantadas. Então, assim, hoje a gente tem bem claro quem está atuando em cada área. Né? O Instituto Gabriel, nosso foco é o quê? Incentivar, levar informação de qualidade para todo o país. Uma pergunta que me fizeram há um tempo, né? Aquela pessoa que ela faz a doação de um rim. Ela fez a doação de um rim para uma pessoa que tem a compatibilidade, às vezes é um irmão, tal, né? Normalmente conhecida, exatamente. Isso. E ela perguntou assim, professor, mudaria muito a minha vida nessa questão física? Muito pouco. Pelo ato de generosidade em relação a outra pessoa, um membro da família. Por exemplo, a gente conhece casos de colegas nossos que doaram, né? Inclusive do caso do Guglielmo também, que acabou recebendo de um amigo. E hoje eles continuam vivendo com qualidade de vida, tanto o doador quanto o receptor, né? Isso é muito legal, né? Exatamente. Legal, É muito óbvio bom. que você tem... Tem um cuidado ali no momento da cirurgia, né? Mas a pessoa que recebe também vai usar seu imunossupressor, mas é uma qualidade de vida que ela não teria na vida dela, entendeu? Ela está salvando alguém da família e, assim, é óbvio, ela tem que tomar cuidados com a saúde, que são os cuidados que todo mundo tem que tomar com a saúde, né? Sim. Tomar aguinha, né? Fazer um acompanhamento médico, que é o que todo mundo deveria fazer, né? Sim. Então, nada, não é que muda, ela tem que fazer, né? E aí isso... mas não muda o dia a dia dela, a rotina dela, não tem nenhuma alteração, assim. Entendi. Alex, tem mais alguma coisa aí? É um assunto muito importante, interessante, né? O pessoal tá, olha, o João Negri de Regente VJ assistindo a gente, Beleza. tá? Muito bom. A Adriana falou que ela fez mesmo, tá? O cadastro dela lá no site do Instituto, Que legal, do hein? Redondo, ela fez por lá mesmo. Ótimo. Gente, o pessoal o assunto é muito importante, né? E é bacana as pessoas estarem interessadas em saber sobre, né? Sim. Você tem alguma informação de utilidade pública para Tendo passar? sim. Que aí depois eu vou passar para o Mauro e para o Bruno fazer as considerações finais. Que assim, se deixar a gente fica. Entendeu? Mas o Serginho ele já chora ali e falou, ó, porque senão... O que manda? Temos algumas informações aqui, né? Agora, no dia 16, dia 15, na verdade, né? Dia 15 do 9, é aniversário de 5 anos do Ponto Verde, né? Esse projeto que deu super certo. Então, aí fica o convite, né? Que vai, do dia 16 e 17, os eventos vão estar em homenagem a esses 5 anos lá no Ponto Verde. Está no site da prefeitura, tá? Outro dia me perguntaram assim, mas como que eu acho essas notícias lá, né? Então, eu vou explicar para vocês, ó. www.indaiatuba.sp.gov.br. Entrou no site, vai sair aquela página principal. Você vai lá no imprensa, tá ali só clicar no imprensa vai aparecer notícias. Clicou em notícias, está tudo lá. Tem todas tá? as informações. Tudo. Um abraço, pessoal do Ponto Verde, Vai ser os bem produtores familiares, tá? Continuem nessa pegada aí. 5 anos já, hein? Que beleza. Muito bom. E vai ter show, né? Vai ter música. É para toda a família mesmo, tá? Sim. Para quem quiser saber o horário vai ser das 8 às 13 e das 14 às 19. Esse é o horário de funcionamento lá do Ponto Verde, né? Para os eventos,
a partir das 10 horas no domingo, tá bom? Então, fica atento aí com a programação. Jardim Portal do Sol terá o plantio do projeto Bairro Verde, né? Secretaria de Meio Ambiente, SEMURB, 16/9. Então, o pessoal já fez o cadastro, né? E esse é o próximo bairro. Para quem não sabe, o projeto Bairro Verde, a Secretaria de Meio Ambiente, ela faz um cadastro prévio, verifica quem de um bairro gostaria, né? E no dia combinado vão lá, levam as mudas específicas para a calçada e a cidade agradece, né? Muito bom. Isso aí é muito bem planejado, pessoal, porque é o que o Alex falou aqui. Mudas específicas para a calçada, tá? Porque nós temos árvores de pequeno, médio e grande porte. Então, dependendo da localização, do endereço, não pode colocar uma árvore de grande porte ali que vai atrapalhar a fiação. E vai prejudicar também a árvore, tá? Então, isso tem que tomar muito cuidado. Esse é um assunto que nós já tratamos aqui, mas voltou novamente aí, ó. A Fazenda informa que o MEI, prestador de serviço, deve emitir nota fiscal no padrão nacional, mudou recentemente. Então, qualquer dúvida, mesma coisa, site da prefeitura, tem tudo explicadinho lá, tem link, tem informação, tem dúvida, liga lá na prefeitura que o pessoal vai explicar. Mas atenção aí que essa mudança é recente, tá? Antes fazia tudo pelo site da prefeitura, agora não mais, tá? Secretaria de Cultura anuncia também a prorrogação das inscrições para os editais da Lei Paulo Gustavo. Gente, eu nem vou ler o que tem de tanta coisa legal. O que eu vou só falar para vocês é que os interessados devem se inscrever até o dia 18 de setembro, tá? Então, deram mais um espaço aí, vários projetos, uma lei fantástica aí de fomento à cultura. Tá bom? Ótimo. Olha, tem aqui ó, vários. Bom, o prefeito Nilson Gaspar assina termos de parceria com o Cresce, né? Foi agora no dia 11, né? Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Isso traz aí mais projetos positivos e confiabilidade nos trabalhos aí para o município, né? Sim, com certeza. Bom, esse aqui foi agora, recentemente, né? Os fiscais aí, até você entrar em contato com você também, né? Fizeram uma varredura no entorno do parque para identificar o descarte irregular do lago. No lago, aliás. Realmente teve até morte de peixes, né? A Secretaria de Meio Ambiente e o SAI já estão em cima, inclusive já fizeram os testes com a água, né? Estão aguardando o resultado. E se for constatado e se descobrir de onde veio, é multa, e é multa séria, é crime ambiental. Né? Espero que seja uma multa bem alta, porque no sábado, infelizmente, eu presenciei, né, essa questão dessa mortandade ali de peixes, entendeu? Então, não é para despejar o esgoto ou resíduo industrial dessa forma, pessoal. Tem um tratamento para você devolver a água para o córrego. E Indaiatuba é referência nisso. Então, a gente não pode perder o rumo, tá? Espero que venha essa multa tá em cima do pessoal mesmo. FIEC SEW, né, empresa SEW Eurodrive Brasil, firma um convênio para implantação da indústria 4.0. Então, mais cursos vindo aí, tá? Ótimo. Atentos. Secretaria de Saúde promove ações do Setembro Amarelo, que a gente está falando aqui, né? Nesse mês todo aí. E também com a questão do suicídio, né? O Setembro Amarelo eu procuro falar, aqui nós estamos falando do Setembro Verde, exato, tá? Que é a doação de órgãos. O Setembro Amarelo eu procuro falar que é a valorização pela vida. Eu não gosto de usar outra palavra, tá? Eu gosto de focar no positivo, como vocês falaram, nessa questão do doador, né? Os dois movimentos têm essa particularidade, né? Isso, é a vida, entendeu? Então a gente fala, principalmente com os adolescentes, tá? Porque eu dou aula para adolescente. Converse com seu pai, com sua mãe, com seu amigo, com seus professores, tá? Não fique angustiado, entendeu? Então, eu infelizmente já tive, né, ex-aluno que nós tivemos esse problema. Então, a gente espera que vocês valorizem a vida, porque é algo sagrado. Olha aqui, ó, eles lutam pela vida não só dele, mas de muitos, buscando a doação de órgãos para muitas pessoas que querem viver e estão naquela dependência de receber um órgão. Agora tem pessoas aí extremamente saudáveis fisicamente e que precisam de um apoio psicológico para continuar vivendo, tá? E tem uma, pode falar, tem uma ligação bem interessante dessas duas causas, porque muitas pessoas que estão em lista de espera são potenciais suicidas também.
Então, assim, existe uma conexão aí forte do Setembro Verde com o Setembro Amarelo nesse ponto. Tá vendo, pessoal? Então, é um assunto muitíssimo sério. A secretária de Saúde, Graziela Garcia, aqui no dia 11, né, na segunda-feira, ela anunciou, a proposta veio do Departamento de Saúde Mental, e a programação muito interessante entre os familiares e os assistidos ali pelo CAPS, né? Então tem futebol, tem passeio, vão para Itanhaém, tá? Tem uma programação a partir do dia 14, roda de conversas e futebol entre as famílias, sarau cultural. Olha, fantástico a programação. Vamos lá. Nova edição do Abril para o Jazz conta com 3 shows gratuitos na sala Acrício de Camargo, nos dias 15 e 16, tá? Profissionais, formado por muitos profissionais. Horário, deixa eu ver aqui. Não tem aqui o horário da programação, mas é dia 15 e 16, são 3 shows. Vamos ver se eu tenho. Tenho sim, ó. Dia 15, 20 horas, Big Band de Indaiatuba, participação da Sônia de Moraes, ninguém conhece, né? Nossa, Débora Varenga, Amanda Vou e César Giraldi e Tavinho Rezende. No dia 16, 20 horas, tem o Diego Garbim Cepeto e 21 horas, a Eloá Gonçalves também, que ninguém conhece, né? Acho que terminamos, professor. Maravilha. Bom, antes de passar para o Mauro e para o Bruno a questão das considerações finais, quero parabenizá-los, né, pelo trabalho, parabenizar a Marinês, o Valdir, que Deus o tenha, né, todos que fazem esse trabalho de vocês, e que a gente possa transformar Indaiatuba, sim, na capital, né, nacional de doação de órgãos, que a gente faça esse trabalho, pessoal. Acessem lá, eles vão fazer as considerações finais aqui, vão falar tudo para vocês. Como acessar o site, entrar em contato, qualquer dúvida, tá joia? Muito obrigado. Passo a palavra para você, Mauro. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente o convite aí, vindo do professor Alex, né, batendo um papo aí com você. Eu acho que é importante destacar também nas considerações finais, falar sobre o SUS, né, que tudo isso voltado tanto à parte do Setembro Verde, Setembro Amarelo, embora campanhas, né, que se iniciem por conta, mas o SUS ele dá essa retaguarda para a gente, junto com a Constituição, lá desde 1988, trazendo, né, e assegurando os direitos para a gente, né? Então, quando a gente fala em doação de órgãos, pode ser uma pessoa mais rica, como aconteceu aí no caso do Faustão, uma pessoa que estiver vindo para o Brasil e ela estiver em solo brasileiro, ela vai ter o acesso a isso. A pessoa mais vulnerável vai ter o acesso a isso. A pessoa fala assim, não, eu sou rico, não vou precisar do SUS. A pessoa mais rica do Brasil, vai o pessoal da equipe epidemiológica, que é o SUS, na porta da casa dela, para fiscalizar. Se ela come em restaurante, se ela usa um shampoo, a Anvisa está presente. Então, a gente tem que agradecer essa nossa Constituição, que nos traz e nos beneficia com muitos direitos. Claro que a gente ainda tem muita coisa para arrumar, para modificar, para melhorar, para entender a demanda, mas é interessante ter isso como um direito assegurado para a gente, né? Principalmente falando que 95% dos transplantes de órgãos, eles acontecem pelo SUS. Não é iniciativa privada, não é pelo poder particular, então tem-se essa seriedade no desenvolvimento do programa, né? Eu até costumo falar sempre com o Bruno, com o pessoal, a gente não costuma ver caso de judicialização da saúde em relação ao tema de doação de órgãos e tecidos. Porque na hora que acontece algum dado discrepante, qualquer coisa assim, o juiz de bom entendimento, ele também vai procurar esse acesso a essa lista, que é muito transparente, que é muito sério. Então, é um ponto que no Brasil hoje é um sucesso, né? É um modelo de referência, inclusive internacionalmente, né? Tanto pelas esferas federais, na parte de administração, gestão, parte estratégica, quanto municipais, estaduais de captação, de transplante, dos hospitais, de todas as equipes, né? Então a gente tem que ter muito orgulho, né, em relação a isso, estando em solo brasileiro. É mais um dos nossos orgulhos, né? Maravilha. E o outro ponto também, super importante, porque que a gente está aqui hoje, levando esse tema de conscientização, para deixar claro, mais transparente, levar informação séria, de credibilidade. Tiver alguma dúvida, acesse o Ministério da Saúde, o sítio do Ministério da Saúde, página da Gabriel, está recheada de informações, cada vez com mais novidades, atualidades. Então a gente tem muita fonte séria, né, e fidedigna de conhecimento positivo aí para a gente. Lembrando que sempre a doação só vai acontecer
se tiver um gesto de amor, de caridade, de uma pessoa olhar com uma outra pessoa como um irmão querido, né? E realmente, né, demonstrar esse ato, avisando a família dele, tendo consciência de que, ao invés de ele falar assim, não, meu corpo eu quero jogar para o micróbio comer na terra e tudo mais, eu vou estar ajudando uma outra vida. Então, acho que isso fundamenta muito a minha decisão, sabe? É o poder de ajudar uma outra pessoa, no momento de maior gravidade, de desespero até das famílias, que é o momento, né, do óbito da pessoa. Né? E é tudo muito sério, né, em relação a isso. Tem muita E a legislação. gente pode ter certeza que essa pessoa que recebe esse órgão, se ela não já fizer parte, ela passa a fazer parte de um grupo de doadores de qualquer ação, né? E a família toda dela vira, Oi. né? Porque uma coisa que foi comentado que é bem importante, a família, a gente só vai se mobilizar quando alguém da nossa família precisar. Foi o que o Valdirzinho falou. Isso infelizmente é uma realidade assim. Então vamos se mobilizar antes de precisar, né, gente? Vamos, né? E lembrando, a chance de você precisar de uma doação, é muito maior do que ser um doador efetivo, né? Então, começar desde já. Maravilha. Professor Sérgio, é o seguinte, tem um recadinho aqui, ó, vê se você conhece essa voz aqui, ó. Oi, Rádio LR Estúdio, boa noite. Um abraço de Geraldo e Luiz para o professor Sérgio. O programa tá supimpa. Esses dois aí, feras, Geraldo e Luiz, sertanejo raiz. Um abraço, meus amigos. Deus abençoe sempre, viu? Recentemente tiveram num programa aí que logo vai estar no ar, né, Luciano? Eu não vou te falar muito não, porque é surpresa, mas logo eles vão estar aí, em cadeia nacional. Já pode falar, já. Já pode falar? Não saiu a data ainda, mas já pode Qual falar. que é? Já. Fala aí, você que sabe melhor. O programa. É no programa do Galones, da Aparecida. Da TV Aparecida, né? Logo vai sair aí o show deles lá. Gente, então vamos lá, vamos finalizar aqui. Muito obrigado, Bruno, muito obrigado, Mauro. A gente está à disposição de vocês, quem puder ajudar, tá? Pode contar com a gente. E se precisar do nosso canal aqui para divulgar ainda mais a ação de vocês, o canal não é nosso, é de vocês. Tá joia? Posso dar só um recadinho? Pode. Sigam a gente nas redes sociais, né? Acho que nosso principal canal hoje de informação é o Instagram, né? As pessoas podem acessar o site, mas no Instagram a gente está sempre postando informação, falando sobre o tema, então é @instituto.gabriel. Então quem está acompanhando, segue lá para ficar mais antenado. Gostou do assunto? Vai ter bastante informação lá para você. Maravilha. Gente, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Terça-feira da semana que vem teremos mais um Vem Com Tudo. Um abraço, fiquem com Deus e uma ótima semana. Professor, só puxando aqui agora, ó. Adriana Gimenez é a ganhadora do Café do Kleber. Ô, louco, gente. Mas essa mulher, ela precisa passar o número da Mega. Adriana, eu ia encerrar o programa sem presentear você. Mas você já é um presente para nós e pelo seu ato de ser doadora, tá? Então, parabéns, Adriana. Ganhou aí. Ela é sócia já. É sorteio, né, que vai fazer. É sócia. Mas ela tem que ir até domingo lá, hein? Até domingo. Adriana, até domingo lá no Café do Tenor. Um abraço, Kleber Volpato. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. A mais ouvida em todas as pesquisas. Rádio LR Estúdio. Mais música, mais energia. O seu carro merece tudo.